Olá, tudo bem? Se eu perguntasse para você quem é Jesus, se eu te interrogasse para você me dizer um conceito, uma definição a respeito da pessoa de Cristo, que tipo de resposta eu extrairia de você? Que tipo de definição você poderia me dar a respeito da pessoa de Cristo? É certo que muitas pessoas já ouviram falar a respeito do Senhor Jesus. E em cada uma delas nós poderíamos encontrar algum tipo de definição. É claro que definições bem presas, bem atreladas a conceitos pessoais e a interpretações próprias. Às vezes conceitos e definições bem distantes realmente daquilo que Jesus é. Numa certa ocasião surgiu um tipo de questionamento como esse. Jesus perguntou para os seus discípulos a respeito primeiro do que as pessoas estavam entendendo de sua pessoa. Depois Jesus se dirige para os seus discípulos fazendo a mesma pergunta. Essa situação está descrita em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 16. Nesse momento, Jesus então vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Veja bem, em muitas situações os discípulos se dirigiram a Jesus para perguntá-lo, para interrogá-lo a respeito dos mistérios do reino de Deus. Mas agora, essa era uma situação diferente. Agora Jesus que se dirige aos seus discípulos com uma pergunta. No primeiro momento, Jesus pergunta para os discípulos quem as multidões estavam dizendo que ele era. Qual era a opinião das pessoas a respeito de Jesus? Jesus não está preocupado com a sua popularidade. Essa pergunta, digamos assim, essa espécie de enquete de Jesus aos seus discípulos para extrair uma definição dentro do conceito das pessoas, não dizia a respeito ao que as pessoas estavam achando sobre os seus sermões. Se elas estavam gostando dos seus milagres, se Jesus era alguém bem aceito entre as multidões, não tinha esse tipo de proposta. Não tinha esse tipo de intenção. Jesus queria saber se as pessoas realmente sabiam quem ele era. A pergunta de Jesus não está atrelada ao que ele estava fazendo, mas ao que ele realmente era. Se as pessoas tinham compreendido a identidade de Cristo, porque isso dizia respeito à sua missão. Bem, de repente um carpinteiro que nasceu em Belém e foi criado na cidade de Nazaré, aparece diante das multidões fazendo prodígios e sinais e arrastando multidões com os seus discursos maravilhosos. Mas quem era aquele homem? Quem era aquele ser extraordinário, diferente de tantos cidadãos daquela época? Então, os discípulos começam a dizer para Jesus: olha, Senhor, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros, olha, ainda dizem que tu és Jeremias, e uns ainda estão dizendo que tu és um dos profetas. Nesta ocasião, depois de colher a opinião dos discípulos a respeito do que as pessoas estavam dizendo, Jesus então se dirige agora ao grupo que caminhava com ele. Aqueles que estavam perto do Senhor Jesus. Será que eles sabiam quem Jesus era? Então Jesus então pergunta para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Como vocês me definem? Ora, essa era uma pergunta muito interessante. Por quê? Aqueles homens tinham deixado tudo para seguir aquele homem. Tinham deixado suas profissões. Uma certa vez Mateus, sentado na coletoria de impostos, recebe o chamado para seguir aquele homem. Pedro estava pescando e recebe também o seu chamado para seguir aquele homem. Eles deixaram tudo, suas profissões, o seu ganha-pão, muitas vezes até suas próprias famílias, para seguir aquele homem. Não fazia sentido seguir alguém que eles não soubessem quem ele realmente era. Então a pergunta de Jesus era uma pergunta muito pertinente. Jesus então queria saber qual era a opinião deles. Jesus não queria simplesmente dar uma resposta pronta.
Não era o tipo de interrogação teológica que exigia de Jesus uma resposta, mas exigia dos seus seguidores a resposta certa, porque isso dizia respeito ao que eles entendiam sobre a pessoa de Jesus. E naquela ocasião, então, Pedro responde para o Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na resposta de Pedro estava o cumprimento das promessas de Deus, das promessas feitas por Deus, de que enviaria um Salvador para a humanidade. O Cristo era o mensageiro de Deus, era o ungido de Deus, era o enviado por Deus para cumprir o propósito de trazer a salvação eterna para os homens. Na resposta de Pedro estava o cumprimento das profecias mais gloriosas feitas no Antigo Testamento, desde Gênesis, quando Deus promete que do ventre da mulher ergueria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Na resposta de Pedro estava o cumprimento da profecia de Isaías, de que Deus enviaria o seu servo sofredor, que seria moído e dilacerado pelos nossos pecados. Na resposta de Pedro estava então a definição do maior e do mais glorioso plano de Deus para a humanidade, de que enviaria um Salvador, aquele que nos resgataria da condenação eterna. Mas a pergunta de Jesus, ela não quer calar. Ela ainda soa nos nossos dias. Ela ainda soa para você hoje. Quem é Jesus para você? O que você diz a respeito da pessoa de Jesus? Será que você já entendeu Jesus como o Salvador? Será que você já entendeu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque muitas vezes nós só lembramos de Jesus na Semana Santa, nós só lembramos de Jesus em períodos comemorativos como o Natal, e às vezes fazemos uma menção muito rasa a respeito da sua pessoa, porque outros elementos nesse período tomam a cena que deveria ser somente do Senhor Jesus. Eu pergunto isso porque muitas vezes, se é esse tipo de conceituação que nós temos a respeito do Senhor, de lembrarmos de Jesus somente em determinadas datas do ano, do nosso calendário, nós ainda não entendemos quem é Cristo. Nós ainda não entendemos qual foi o propósito de Cristo para as nossas vidas. E eu peço a Deus, neste momento, que possa levar essa compreensão ao seu coração. A compreensão de que Jesus é o Cristo, o Salvador de Deus, enviado para salvar as nossas vidas, para nos libertar e nos trazer a vida eterna. Que você possa e que Deus possa encontrar nas suas respostas a respeito de Jesus a mesma resposta que Pedro deu ao Senhor Jesus naquele momento, de que Ele é o Cristo. Isso só será possível se você já tiver entendido realmente quem é Jesus e tiver entendido o que Ele veio fazer. Que Deus te abençoe e te faça compreender essa mensagem, em nome de Jesus.